Olá, bom dia, boas-vindas a todas, todos, todes. Está aqui hoje com Emanuele Cotia e João Paulo Lima Barreto para essa conversa, aguardando o Ailton chegar, um pouquinho atrasado, mas daqui a pouco ele embarca na nossa canoa. Muito feliz de proporcionar esse encontro entre dois pensadores da transformação e da metamorfose, que trouxeram ensinamentos e reflexões que participam da flecha 3, a flecha metamorfose. O João Paulo Lima Barreto é doutor em antropologia, vive em Manaus, tem um centro de medicina indígena que atende indígenas e não indígenas, com seu pai, seu tio. Realiza um trabalho de cura muito importante. E é autor do livro Uai Maçã, e também da tese que vai ser publicada, aguardamos ansiosamente, se chama Kumuan na Kartiroti Ukuse. Tem que tentar falar, né? Uma teoria sobre o corpo e o conhecimento prático dos especialistas indígenas do Alto Rio Negro. E então, bem-vindo, João Paulo. E o Emanuele é o autor do Metamorfoses, o livro que a gente tem muita honra de ser editora aqui no Brasil, também da Vida das Plantas, da editora Cultura e Barbárie, que foi através desse livro, ligado a esse pensamento das plantas, que a gente o conheceu. Ele já esteve aqui no Selvagem, no ciclo em 2019, por isso ele porta esse colar tão lindo dos Runicuim. E então vamos começar, João Paulo. Você poderia começar falando para a gente sobre corpo, transformação, sobre a avó do mundo. Aliás, só mais uma parte que eu quero falar é que essa flecha começa com uma perspectiva da avó do mundo e do avô do mundo. Na primeira flecha, a gente tem a avó do mundo sentada em seu quartzo branco, sonhando o mundo, imaginando, projetando o mundo. Nessa flecha, a gente traz uma narrativa anterior a esse momento, ela e seu irmão em um outro mundo que vai se transformar no nosso. E a gente optou até por usar a mesma nomeação dos Dessana, que tem uma forma de falar diferente, Epaburó e Epapalió, que a gente combinou com o João Paulo de manter, porque trata-se da mesma pessoa, vou falar pessoa, tá, João Paulo? Embora a gente saiba que possa ser algo muito além. Ailton chegou, que maravilha. Bom dia, Ailton. Olha que beleza aqui. Que maravilha! Olha, que bom eu descer e já ver vocês todos aterrizados. Eu Muito estou muito, eu estou muito feliz de ver vocês aí e eu espero que o atraso da minha nave não tenha criado nenhuma colisão cósmica com meu amigo João Paulo. Grande prazer. Então, Ailton, a gente vai começar, estava fazendo as apresentações, a gente vai começar ouvindo o João Paulo. Então, o Emanuele vai falar português e espanhol, e só para te avisar que o João Paulo participaria da conversa anterior, mas ele teve uma outra agenda e, por sorte, a gente agora está junto aqui. Então, vamos escutar o João Paulo um pouco? Vamos, maravilha. Vou gostar muito de ouvir esses meus queridos. Então, bom dia a todos, a todas. Primeiro, agradecer a Ana por nos oportunizar de encontrar um grande líder nosso.
eu, Ayrton Krenak, onde eu admiro bastante, e continua nos inspirando até hoje, né? Nunca esqueço aquela imagem do congresso, quando era jovem, e agora continua jovem ainda escrevendo, né? As ideias, a luta, né? Isso para nós é grande inspiração, né? Portanto, é um momento ímpar para mim estar aqui com esse grande líder, onde eu admiro, respeito, junto com outros líderes nossos, né? Álvaro, e outra turma, essa vanguarda nossa, né? E alegria mesmo, partilhando desse momento importante. Portanto, o que eu vou falar aqui nada mais é do que as ideias que o Krenak vem falando, né? De uma outra forma, e eu também falo sobre as mesmas coisas, mas de uma maneira um pouco diferente. Então, nossas ideias, aliás, ideias dos povos indígenas, é essa, de mostrar que nós, povos indígenas, temos nossa própria noção de tempo, né? Das coisas, do mundo, e que compõe nosso sistema de conhecimento como base e fundamento das nossas práticas. Então, é isso que eu vou falar um pouco, que me dá muito, né, do meu trabalho, e logo depois entender com a Itacanac, com a conversar. Então, dentro dessa vida acadêmica que eu tenho caminhado, né, consegui perceber que nossos conhecimentos também é um sistema complexo que tem começo, meio e fim. Não tem nada desconectado, não tem nada de desconexo, né? Mas sim muito bem organizado, muito bem sistematizado, do qual nossos especialistas indígenas, que eu chamo, em vez de chamar de pajé, né? São detentores e produtores de conhecimentos. Então, essa ideia da existência de seres humanos, né, para nós não tem data, nem início, meio e fim. Eles sempre dizem, né, que Pauaca, aliás, como é, o avô do mundo, sempre existiu. Ele existiu no domínio do patamar superior, né, e junto com outros humanos, com outros seres humanos. Daqui eu insisto em falar de humanos para diferenciar um pouco da concepção da noção de espírito, que noção de espírito nada mais é que um outro modo de conhecimento que parte numa relação, né, de religiosidade. Ou seja, a religião traz essa noção de espírito, né, dos seres que habitam no outro domínio, que quando a gente morrer, a gente vai para lá. Mas meu pai, quando fala dessas pessoas, uma Coircan, o avô do mundo, não está falando nessa noção dentro da noção de espírito. Ele está falando numa noção de que existem esses humanos que habitam nos outros domínios, que nós podemos conectar na medida que nós fizermos uso de determinados elementos. Então, há uma diferença muito grande da noção de espírito com os seres humanos que nós estamos falando. Então, nesse sentido, ele fala que existem, aliás, não existiu, existem nesse domínio, né? Esse Uma Coercan, que é a avó do mundo, com sua esposa, e com seus outros seres humanos, né? Que a gente conhece. Daí começa toda a noção do surgimento, né, da construção do mundo, né, que foi feito pelos Lepão e Lepalha, que eram filhos do Mucoircan, avô do mundo, que, percebendo o limite, né, do seu território, do seu terreno, eles protagonizaram a construção do mundo terrestre. Eu também trago essa noção de construção do mundo terrestre, em vez de criação, porque a gente ouvindo
né, as histórias que os nossos especialistas contam, a gente vai percebendo que eles vão colocando os elementos por fase, por etapas. Por exemplo, para construir a plataforma do mundo terrestre, primeiro, esse Iepahuan e Iepalio, que são dois seres demiurgos, eles colocaram uma coluna central, né, que conectasse entre o mundo terrestre, o mundo primordial superior e o mundo primordial inferior, que é o Anudia. Então, colocaram essa coluna. No meio dessa coluna, colocaram uma pequena plataforma. Quando viram essa plataforma estava desequilibrado ou balançando, né, eles colocaram 4 colunas, né, ao redor para fixar essa plataforma, né? Amarraram, literalmente, amarraram. Depois de ter feito isso, eles colocaram já a terra. Depois de ter feito isso, colocaram as coisas, né? A floresta, a água, né? Os animais, né? Então, nesse sentido, que a gente tem noção de que o mundo terrestre foi construído, não foi criado, mas foi construído pela linguagem, pela força da linguagem. Portanto, daí vem a noção para nós de entendermos que nós somos povo de oralidade, porque a palavra para nós transforma. A palavra não é algo abstrata, não, é algo concreto, algo que transforma, que modifica e também mata. Então, nesse sentido que eu trago essa noção de que o mundo foi construído e organizado. É muito interessante a gente entender que esse mundo não é um mundo parado. Ela está em contínua transformação. Ela está em movimento, sempre. Né? Ela não está, digamos, pronta, acabado. Né? Ela está sempre no movimento, porque ela contém todos os elementos, né, que podem gerar outras vidas. Então, portanto, a nossa insistência de povos indígenas de dizer que o mundo terrestre é o corpo da mulher. Isso a gente chama de mãe terra, né? Porque nossos especialistas falam que o mundo é o útero da mulher. Eles dizem que só tem 2 possibilidades de gerar novas vidas, né? Que é sob condição de terra e sob condição de mulher. Portanto, a mãe terra, para nós, tem esse sentido de fertilidade, né? De gerar novas vidas e manter as vidas. Daí a nossa importância de cuidar a terra, o mundo terrestre, também assim como cuida o corpo da mulher. Ela é frágil. O corpo da mulher é frágil. Ela precisa ser cuidada todo o tempo. Portanto, nossos especialistas, o Cumuã, o Pajés, todo o tempo estão cuidando da terra, né? Antes de grande verão, por exemplo, eles entram em ação, fazem barcessé, ou seja, benzimentos, né, para equalizar, para equilibrar, para que não tenha superaquecimento da terra, né, para que não tenha também muita chuva, além do necessário. Né, estão cuidando da terra. A gente chama de, em tucano, chamamos de pati arpossé, seria a organização, né, de todos os elementos que constituem o mundo, para não desequilibrar, para estar tudo bem equalizado, para a gente viver bem. Então, o arpossé é isso, né, cuidar do mundo terrestre. Da mesma forma, o corpo da mulher também é cuidado assim. Nunca ela pode estar desequilibrada. Portanto, né, a gente chama de pati arpossé, homeopatia, que é exatamente para manter essa condição de geradora de vida, precisa de cuidados especiais.
Então, dali vem toda a noção de vida para nós, né? E outra parte importante, né, que permite isso é ter uma ideia ou conceito de dizer que o movimento, que o mundo está em movimento, sempre, como falei no início. Daí vem a noção da metamorfose do corpo. O mundo terrestre, como corpo, tem metamorfose, e também os corpos, aliás. Eu estou dizendo que os corpos, tanto os corpos vegetais, os corpos animais, os corpos, o ar, o corpo, corpos, água, né, estão em contínua transformação. Entre elas está o corpo humano, né, que está sempre em metamorfose, várias formas, né? Nós, a partir do momento que nós entendemos que o corpo, nosso corpo, é constituído de 6 elementos, né, fundamentalmente, que é água, terra, floresta, o ar, o calor, né, o fogo e vida animal. Então, nós estamos constituídos de 6 elementos, esse corpo aqui. Sendo constituído desses elementos, ela é uma potência. É uma potência porque ela pode transformar qualquer um desses elementos, dependendo da situação e das circunstâncias, né, e do poder do Bacessé que a pessoa tiver. Portanto, dentro das nossas histórias, né, dentro das nossas histórias de surgimento, de tudo, está muito presente a transformação do corpo dos seres, né, em água, né, em abelha, né, em fumaça, né? E hoje a gente tem também muito bem claro de que o corpo pode transformar em um outro animal, mas usando essa qualidade do animal como roupa, né? Por exemplo, um fato muito famoso entre nós é a transformação do corpo em onça, literalmente, mas sem perder a perspectiva de humano, né? Então, existe essa possibilidade, né, de transformação do corpo em qualquer outros elementos. Mas, além desses 6 elementos, tem o nome da pessoa, que é uma dimensão metafísica do corpo. Dizem nossos especialistas assim: esse corpo aqui, né, não é diferente de um corpo animal, é igual. O animal também constitui desses elementos. Mas o que diferencia entre corpo animal, vegetal ou outro corpos, né, é o nome. Que é por exemplo, eu sou Yupuri. Yupuri é um nome especificamente do povo tucano, né? Ninguém mais pode utilizar fora do povo tucano, do grupo tucano. Tuiucas tem seus nomes próprios, Dessã tem nome próprio, todo mundo, todos os grupos sociais do Alto Rio Negro têm nomes próprios, né? Coletivos, né? E esse nome que me conecta dentro da organização social do grupo tucano, né? Me conecta na cosmologia, né, tucano, me conecta na cosmopolítica de relações tucano, me conecta ao território tucano, me conecta à noção do corpo, à noção de casa, né, tucano, né? E conecta em todos os artefatos do meu trabalho, dos meus estudos, etc., né? Portanto, nome para nós é importante porque é ela que vai conectar em outras dimensões, né? Então, essas duas noções de corpo e pessoa, para nós é fundamental, porque é isso que nos possibilita a cuidar, né, a saúde. Ou seja, a prática de cuidar da nossa saúde perpassa a partir dessas duas noções, principalmente, que é a noção de constituição dos elementos do corpo e noção de pessoa, que acabo de falar, né? Mais importante ainda é quando chega a noção de morte, né? Eles dizem, esse corpo constituído desses 6 elementos,
ela vai voltar ao seu estado normal, né? O que é água vai ser água, o que é terra vai ser terra, etc, etc, né? E o nome vai voltar ao domínio, né, do Aimar-san, ou seja, vai voltar ao domínio onde um dia nós viemos, saímos, né? Então, por exemplo, o Yupuri é uma força, né, de um demiurgo, criador ou construtor, e essa força vai voltar, né, a esse domínio. Daí a importância de a gente tomar ayahuasca, né, e conectar, né? Ailton é muito especialista nessa questão, né? Todo o tempo está conectado com esse cosmopoliticamente, essa sabedoria que ele tem, né? É exatamente que ele tem um contato direto com esses humanos que eu estou falando, tentando exprimir aqui, né? Porque nosso conhecimento não está no meu pai, por exemplo, está exatamente nesse outro domínio. Para poder aprender, você tem que conectar nesse domínio, que a Ailton faz muito bem e escreve bem isso, né? A gente lê vários livros do Ailton e traz sempre uma noção, né, inspiradora. Então, a noção de metamorfismo, metamorfose do corpo, do mundo, para nós perpassa exatamente a partir dessas noções que eu quero colocar. Noção do mundo terrestre e noção do corpo, como corpo humano, etc, né? Daí, eu quero terminar, né, citando o Ailton Krenak, que para mim foi um grande inspirador, eu cito ele no minha tese, né, e dizer: nunca esqueça essa palavra, Ailton. Estamos vivendo uma tempestade, né, um temporal grande politicamente, e que esse temporal vai passar. Você falou isso lá em Brasília, e eu sempre me inspiro nisso e acredito nisso. Muito obrigado. Querido João Paulo, obrigado. Que bom poder ter essa fala sua expondo de uma maneira resumida, mas suficiente para nos convocar a esse diálogo sobre metamorfose, sobre a ideia do corpo e, inclusive, sobre quando a gente passa desse corpo para essa experiência que é entendida como morte ou finitude. Eu queria convidar o Emanuele, que é esse nosso querido amigo que está aqui presente, para falar, cumprimentar também você e depois a gente vai seguindo. Maravilha. Anhum. Bueno, muchas gracias. Quiero hablar español porque comprendo el portugués, pero no lo hablo. Y quiero continuar la reflexión de João Paulo hablando un poco de la metamorfosis. Y lo que quiero demostrar hoy en día es la idea que la metamorfosis es la prueba que en el planeta Tierra hay solamente una única y misma vida compartida por todos los seres vivos. Nosotros todos, no solo todos los humanos, sino también los perros, los manzanos, las robles, las moscas, las bacterias, los hongos. No somos solo parientes, no somos solo una especie, no somos solo especie que son el padre, la madre, el primo, la hija, no. Todos somos expresiones de una misma vida. Y la vida que anima a cada uno de nosotros, cada uno de vuestros cuerpos, es la misma y única que anima a todos los otros cuerpos vivos. Entonces, siento una ardilla, una haya, una bacteria, una manita, no hay ninguna distinción ontológica, son modos de una misma vida que pasa de cuerpo en cuerpo, de una especie a otra, de reino a otro. Y esto creo es importante, esta continuidad es lo que llamamos metamorfosis. Y si es importante hablar de eso es porque yo creo como la sabiduría amazónica desde siempre ha dicho, pensado, es el único fundamento de nuestro vivir, es el único fundamento de lo que en Europa se llama una ética ecológica.
no tenemos que respetar los demás de los seres vivos de la Tierra porque sean los otros, sino porque todo lo que vive no es más que un enorme archivo a cielo abierto de nuestras vidas pasadas y futuro. Y desde el punto de vista, como Ailton dice muchas veces, si todas las especies comparten una misma vida, ya no tiene sentido de hablar de medio ambiente, porque la vida que nos rodea y la que está dentro de nosotros es la misma, igual que la vida de nuestro hígado es la misma que la de nuestro páncreas. Entonces, toda la Tierra, y no solo la Tierra probablemente, es un continuo vital. Y metamorfosis es el apellido, el nombre de esta continuidad entre la vida fuera de nosotros y la vida dentro de nosotros. Es la prueba del hecho que la multiplicidad de las especies, la multiplicidad de los individuos, de las historias, no es capaz de dividir realmente, ontológicamente, los seres y la vida. Y para comprenderlo, los invito a retroceder en el tiempo y a tratar de recordar el momento mágico en que descubriste por primera vez a una oruga convirtiéndose en mariposa. Es una extraña transformación que nos parecía milagrosa y lo es, pero por una razón obvia, porque una misma vida es compartida por dos cuerpos y dos cuerpos que no tienen nada en común desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista etológico y desde el punto de vista ecológico, en el sentido que tienen formas totalmente diferentes, distintas, tienen costumbres totalmente distintas y habitan en un mundo totalmente diferente. Son dos formas distintas, la mariposa y la oruga, dos formas distintas anatómicamente. Es como si un insecto está dividido esquizofrénicamente entre dos cuerpos. El primero está dedicado a la nutrición y al futuro del individuo y está compuesto por enormes tubos digestivos que la oruga lleva en sus patas, y el segundo, la mariposa, es un cuerpo dedicado al futuro de la especie, entonces es compuesto por una máquina voladora. Y esos dos cuerpos tienen también costumbres distintos, un ethos, una forma de vida totalmente diferente, en el sentido que la oruga pasa todo el tiempo comiendo, como si el mundo fuera una especie de enorme McDonald's a donde se come todo el tiempo, y la mariposa en cambio tiene un ethos un poco como decías, la mariposa vive intentando de hacer sexo. Entonces, de verdad, es una vida totalmente distinta. Pero, y ese es el misterio de la metamorfosis, estos dos cuerpos habitan. No, y el tercero punto es que estos dos cuerpos habitan dos mundos completamente diferentes. El primero vive aferrado a la tierra, el segundo vuela y según los biólogos es esta la razón de la metamorfosis, porque los adultos y los niños no se hacen concurrencia, pero el misterio es el hecho que estas dos siluetas diferentes, estos dos ethos incompatibles, estos dos mundos incompatibles, son la expresión de un mismo yo, de una misma personalidad. Y entonces la metamorfosis es interesante por eso, porque es la prueba, es el hecho que la discontinuidad ecológica, morfológica y ética no es capaz de fracturar la unidad sustancial de la vida. La metamorfosis nos permite comprender que la vida no se puede reducirse a una identidad anatómica, moral u ecológica. Siempre la vida es lo que existe entre dos
cuerpos, entre dos etos, entre dos ecosistemas, lo que permite que la vida pase de una cara a otra, de un personaje a otro, de un mundo a otro. Y desde el punto de vista, toda metamorfosis es también una especie de repetición del misterio del nacimiento, porque también en el nacimiento hacemos la experiencia de esta continuidad entre dos cuerpos, entre dos caras, entre dos formas de vida, en el sentido que el nacimiento es la evidencia que no hay discontinuidad ni física ni anatómica entre el cuerpo del hijo y el cuerpo de la madre. Entonces, me parece que el pensamiento de la tierra, el pensamiento de la natura tiene que hacer de la metamorfosis su punto central, porque es la única manera de percibir sensiblemente, en manera sensible, la continuidad, la profunda relación que nos liga a todos los seres. Muchísimas gracias. Que festa poder ouvir João Paulo e o Emanuele no mesmo instante, trazendo esse maravilhamento de nos convocar a perceber a vida com essa poética que se expressa na ideia de que a vida é uma dança cósmica. Eu queria convidar o João Paulo, e eu acho que a Ana também talvez queira participar nesse momento agora também presente com a conversa com a gente, sobre essa linha que eu jogo entre aquela contribuição que vem pela biologia, que vem pela filosofia, que vem pela maneira que o Emanuele traz a cultura, digamos, da terra, do mundo, e aquela visão que se informa da cosmovisão do povo tucano, se me perdoa, depois o João Paulo vai dizer a etnia direito, quando uma cosmovisão e uma construção histórica do conhecimento, do que nós convencionamos chamar de ciência, dizem a mesma coisa. E é tão maravilhoso isso, que a metamorfose podia parecer algo que só seria resultado de tudo que o Darwin fez, de tudo que todos os outros cientistas implicaram em testes e observação, e que não estivesse presente numa narrativa milenar, como deve também estar presente em outras, João Paulo. Provavelmente na Ásia, em algum outro lugar do planeta, tem também cosmovisões que vão nos sustentar nessa galáxia de pensar a vida como uma dança cósmica. Se a vida está em tudo ao mesmo tempo, o que pode perecer, o que pode ter finitude, então, é só a forma. Eu fiquei implicado com isso, tanto com o Emanuele quanto com o João Paulo, de que o que parece que muda é a forma. Eu estava lembrando que eu e Ana gostamos muito de desenvolver aquela narrativa das flechas como uma animação em que diferentes formas vão fazendo uma transmissão. Diferentes formas vão fazendo uma transmissão. A gente recorreu a essa imagem audiovisual, essa linguagem gráfica, porque pareceu para nós que era a poética mais possível, didática,
de trazer para alguém que não vai ler uma obra, que não vai parar para ouvir uma longa narrativa, sobre esse maravilhamento da vida atravessando tudo. E feito esse convite para a Ana, porque eu acho que ela está com vontade de dar oi para todo mundo, eu convido a Ana, porque eu quero falar um pouco sobre isso e também pedir para o João Paulo dizer sobre uma certa ideia de fabricação desse mundo na perspectiva do feminino, porque ficou muito forte para mim a observação que o João Paulo traz de que é uma energia feminina que institui esses mundos, que atua na construção desses mundos. Achei muito interessante também distinguir da ideia de criação, porque a gente já está imerso numa narrativa imensa de criação, 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 e ela deixa as pessoas um pouco induzidas a que, se o mundo foi criado, então a gente pode comer ele, que depois cria outro. E uma ideia de comer mundo, devorar o mundo, porque ele é criado. Então, criou, a gente come, vai comendo, vai comendo. A ideia de que houve um trabalho de construção desses mundos, eu acho que ela cria um sentido de pertencimento a cada pessoa e uma corresponsabilidade de cada pessoa com a existência desses mundos que nós experimentamos atravessando de corpo em corpo, de um corpo para o outro. Oi, Ana. Oi. Estou aqui com a participação especial de um cachorro. Estão me ouvindo? Interseres. Interseres. Tem um latido. Eu achei tão incrível. Estou assim, muito feliz de ver esse encontro aqui acontecendo. E eu fiquei muito mergulhada na questão da amarração da plataforma da vida da Terra. Fiquei pensando em como esse lugar comum, um umbigo comum, um pacto de existência, ele nos permite essas transformações, ele nos permite toda esse desenho de vida que vai se transformando o tempo inteiro e se autorregulando. E aí existem outras autorregulações muito finas, como os barcecés, que são equilíbrios ali entre esses elementos dentro de nós, dentro dos seres. Mas esse sentimento assim, de que, quando você falou assim, existe o pilar e existe uma amarração, sabe? É tão incrível a gente poder observar e considerar o fato de que o fato de estarmos vivos é um pacto com essa vida, é um laço com essa vida, e que alguma hora essa forma se desfaz para dar origem a outras, e ela também, isso que o Emanuele falou, que é lindíssimo, que todo ser vivo é um arquivo aberto de nossas vidas passadas, né? Então, assim, a gente poder assistir, e eu acho que a Flecha, como um desenho que a gente fez para contar essa história, para a gente se atentar a essa perspectiva do transformar, né? Quando o Emanuele traz novamente, alô, uau, uau, tem os latidos, traz novamente essa questão da borboleta, do encantamento, né? de uma lagarta que se transforma em borboleta, ele nos permite olhar para esse momento de transformação, né? Onde a gente até comenta, talvez sejamos quimeras, seres multiespécies, e nós não nos consideramos, assim como o João Paulo falou, parece que nós nos consideramos seres prontos, um mundo pronto, tudo está pronto, e isso enrijeceu muito, né? Eu acho que isso nos deixou dentro de desenhos que parece que vão ser constantes. E acho que recentemente com a Ailton a gente estava conversando também sobre essa questão de que
tem desenhos que a gente herda do mundo que a gente nem se reconhece neles, né? E talvez a ideia de transformação possa ser uma ideia transformadora enquanto palavra, enquanto intenção de que nós possamos transformar esses desenhos de mundo. Então, eu juntei tudo isso e estou aqui adorando escutar vocês, achando muito bom. Emanuele, você pode ficar com a gente mais um tempo? Maravilha. Sí, puedo quedarme. Y quería decir solamente un punto, porque es el punto central, lo que ha dicho Joao Paulo y Ailton, en lo que han repetido, en el sentido que, Ailton, tú decías, no se puede, tenemos que abandonar esta idea de creación, y tenemos que abandonarla en el sentido que, o se puede decir que la idea de creación tiene que ser abandonada, tenemos que pensar que toda criatura, que todo ser vivo produce y crea su mismo y el mundo. Toda vida es un trabajo de creación. En este sentido, lo que es interesante de la transformación entre la oruga y la mariposa es que hay un espacio intermedio, el capullo, que es un espacio de creación y de trabajo. Es un espacio en el que la oruga se destruye y se construye distintamente. En este sentido, la continuidad es el hecho que todos los seres vivos tienen que construirse desde sí mismos, en un sentido. Y que la responsabilidad de la Tierra es la responsabilidad de cada uno de los seres vivos, porque cada uno de los seres vivos se ha producido y produce lo que sigue, produce la mariposa que se llega de su cuerpo. En este sentido, no somos todos, nosotros somos de capullos, de elaboración, de laboratorios de producción de otras formas de vida, en un sentido. João Paulo, fique à vontade para comentar, tá bom? Certo. Então, quando eu trago essa noção de construção, é exatamente a gente localizar, né, a ideia de criação. A ideia de criação é um outro modelo de conhecimento. Não é que ela não existe. Existe, sim, dentro de uma outra lógica de explicar as coisas, de entender as coisas e construir a relação com aquelas coisas, né? Que é via noção de religiosidade, da religião, né? Então, nesse sentido, eu costumo dizer um pouco que nossos conhecimentos e as nossas práticas foram muito colocadas nessa visão de religiosidade. Não é à toa que fala assim, aqui no Centro de Medicina, por exemplo, né, eu tenho velhinhas que chegam lá e dizem assim, não, eu tenho fé porque o pajé vai me curar. Aí eu falo para ela, não é que você tem que ter fé. Apenas um outro modelo, né, de cuidar da saúde, pascotológicas, né? Então, essa noção de sagrado, de espírito, de criação, está muito presente quando alguém fala da nossa cultura, dos nossos pensamentos, da nossa filosofia, né? Então, esses jargões, para nós, têm levado a uma compreensão muito equivocada da nossa prática cultural, né? Nossa prática de cuidar da saúde, né? Nesse sentido que eu tento trazer essas palavras, né, de criação, porque eu estou olhando, interpretando o que meu pai fala, o que meu tio me conta, né, e como posso imprimir melhor forma possível para dialogar com esse modelo, né, acadêmico, esse modelo vigente, né, que nós chamamos de ciência, né? Então, é isso que eu queria colocar bem claro, né, dizer isso. Agradeço muito, João Paulo, porque eu sinto como uma força auxiliar a essa tarefa educativa que eu tenho tentado fazer nos últimos anos,
Há uns 30 anos atrás, quando a gente tinha a oportunidade muito ainda limitada de divulgar alguns textos, eu consegui estabelecer um diálogo com aquela narrativa que o Luiz Lana tinha nos trazido, né? Antes o mundo não existia. Antes o mundo não existia, com esse título, que a obra foi primeiramente publicada pela Berta Ribeiro, né, junto com ele, junto com o Luiz Lana e com o pai dele. Aí, fazendo um diálogo com aquela obra, eu fiz um artigo curtinho onde eu dizia que a ideia da criação, se fosse admitida como diálogo, era alguma coisa que acontece a todo momento. Não é um evento, não houve um evento. A questão é que a narrativa do Ocidente sugere que houve um evento da criação. A ideia de Gênese, a própria ideia do Gênese, é um evento que deu origem a tudo. Então, esse evento que deu origem a tudo, ele é um prejuízo para a vida. Porque se houve um evento que deu origem a tudo, ele induz as culturas, os povos, a acreditar que esse evento criador produziu uma espécie assim, de um bolo de aniversário, que a gente pode comer ele até o final da festa. E que quando acabar a festa, a gente comeu tudo, comeu a floresta, comeu os rios, comeu tudo. Isso está tão presente na cultura, é impressionante como que as pessoas assimilam. O Emanuele usou a imagem de alguém como se estivesse comendo uma festa de hambúrguer, comendo, para citar o exemplo daquele organismo que só devora, um organismo que só devora. Ainda bem que esse organismo, no caso, a lagarta, ele é um feixe de intestinos, né, de estômagos, devorando plantas. Então, ele está fazendo ali um trabalho com as plantas que vai resultar depois na transformação dele mesmo num outro ser. Essa ideia da vida estar nos atravessando, ela sugere muito mais um diálogo com a ideia de se existe uma criação, ela é a todo momento, não foi num evento passado. A própria linha do tempo, a ideia do tempo, deixa de ser coerente. Essa ideia linear, um tempo lá no passado, um tempo lá no futuro. As pessoas estão muito interessadas, muito provocadas nesse tempo de crise sanitária, uma crise epistêmica mesmo. As pessoas estão muito interessadas em saber como é que vai ser o futuro. É impressionante como que as pessoas o tempo inteiro querem saber sobre o futuro. Né? Eu já estou achando que eu vou virar um astrólogo, porque todo mundo quer saber a minha opinião sobre o futuro. E eu falo com eles, olha, eu não sei, eu não acredito em futuro. Assim como o pessoal que vai lá no Bacessé e fala, eu tenho fé no pajé, eu tenho uma fé no pajé, eu também encontro muita gente que tem fé na ciência. Aquele cara que chega e fala assim, não, você tem que ter fé na ciência, porque a ciência diz que vai ter futuro. Ora, pessoas que têm fé na ciência é um perigo. Gente, eu vou aproveitar aqui e passar duas perguntas do pessoal que está assistindo. A Mônica Lizardo de Moraes fez uma pergunta que não tem uma pessoa, um destino. Então, quem quiser pega a pergunta e responde. Sobre vidas conectadas, como seria, então, desenvolvermos na essência a noção de respeito e alteridade? Trazer esse brilho para a conversa. Então, vou repetir a pergunta. O João Paulo está entendendo. Boa, João Paulo. Anterior a essa pergunta, eu queria fazer uma colocação rápida, né? Essa ideia da criação e metamorfose, né? Que o mundo está sempre em movimento. Diz a nossa experiência que, para nós, eclipse lunar é um evento muito importante. Né? É quando
A gente literalmente traduz seria esse quando, né? E penetra no mundo terrestre e fertiliza o mundo, né? Daí, quando há um período de revoadas de Tanajura, Piracema, primavera, né? Todos esses eventos é parto da Terra. Né? A Terra está parindo, né? Ela ficou grávida e está parindo. Por isso que há toda essa importância para nós de acompanhar o mundo, né, terrestre, todos esses eventos e cuidar disso, né? Como falei, pater possé, para que todo o tempo tenhamos essa gravidez da Terra e cuidados especiais. Então, essa noção é muito importante, que é o sangue da Lua que fertiliza todo ano. Quando acontece o eclipse, para nós é sinal de que teremos, né, a Terra farta. Por isso. Só para completar, né? Acho que chegou uma pergunta e uma resposta encantada, maravilhosa, um presente. Tem outra pergunta aqui, que é para o João Paulo e para o Emanuele, que tem a ver com a primeira. Se nosso corpo é uma constelação de corpos com capacidade de metamorfosear perspectivas, nossas transformações constroem vidas conhecidas e desconhecidas? De alguma forma, é um pouco, eu não sei se tem a ver com a respeito de alteridade, ciência e noção da primeira, mas eu acho que as pessoas estão um pouco querendo entender como ser e viver e o que gera essa transmissão de vida através dos corpos. Então, eu vou tentar colocar aqui naquilo que a gente tem como conhecimento, né, nosso. Eu conto, não sei especialista, que o Irma Koyer, avô do mundo, ele estava agoniado e resolveu visitar, né, para encontrar outras vidas. Saiu do lugar dele e veio para uma Mudiá, que é superfície mundo inferior, né, terrestre, e só viu lama, né, muita lama. O mundo era formado de lama, né. Agoniado, ele começou a ver, né, nos horizontes e avistou, né, algumas luzinhas, né. Uma delas era a representação da vida animal. Outra era a representação da vida floresta, né, ou vegetal. Outra era a luz, era a representação do calor, do fogo, né? E ele foi vendo esses 6 elementos. Né? E ele avistou tudo isso e ficou pensando, né? Como que ele faria para surgir o humano? Primeiro antropomórfico, que eu chamo às vezes, né? E teve a intuição de que, através do Barcessé, ele poderia juntar todos esses elementos, né? E fez. Provocou uma onda que pudesse trazer todos esses elementos, juntasse e formasse um corpo, que é o corpo do primeiro, né, ser humano, que nós chamamos de Yepauaken, né? Daí forma-se o primeiro ser humano com esse formato nosso, né, como nós somos representados hoje, né? Então, nesse sentido, para nós, essa passagem é muito importante, né? Esse é o primeiro antropomórfico que vai dar início já da construção, cria outros seres, etc, etc. Daí começa toda nossa história de transformação, etc. Eu gostei muito de ouvir esse trecho da longa narrativa do seu povo sobre esses eventos de arquitetura, engenharia e arquitetura de mundo. E ele é muito interessante porque ele implica num engajamento, ele implica numa presença de muitos seres atuando, né, fazendo a coisa existir.
Até o humano, né? Esse homem, esse humano também que aparece, ele aparece no longo da história com tarefas de também estar fazendo coisas que sugerem muito essa metamorfose, essa vida atravessando muitos corpos. O enunciado do Emanuele sobre a vida passando em todos esses corpos pode sugerir também que a vida ela precisa desses corpos para ela existir. É isso mesmo, Emanuele? A vida precisa de corpos para existir? Sí, sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Y quería añadir algo a lo que Joao Paulo ha decidido cerca de la pregunta sobre el hecho que esta producción siempre es una producción de vidas conocidas y desconocidas. Hay otra paradoja que es interesante en este sentido, es el hecho que la metamorfosis es una producción de un cuerpo que es en el mismo tiempo viejo y joven, en el sentido, y este es lo que se puede comprender en el nacimiento. En el sentido, el nacimiento es la evidencia del hecho que la vida que está en mi cuerpo es más antigua que mi cuerpo mismo, porque yo he tomado la vida de mi madre y la vida de mi madre es una vida que era más antigua de su cuerpo, porque era la vida de su madre y eso hasta la primera mujer. Y como el hombre nació también, ha tomado nacimiento de otra especie, entonces el primer hombre, la primera mujer ha tomado una vida que era anterior. Entonces todo ser vivo es en el mismo tiempo muy joven, porque su cuerpo se ha formado en el instante, pero cada cuerpo vehicula una vida que es mucho más antigua y quien es tan antigua cuanto es la vida en este planeta. En este sentido, nosotros somos conocidos y desconocidos, muy antiguos, pero totalmente nuevos. Tenemos una edad que es la edad de nuestro cuerpo y la edad de la vida y la edad de la tierra en un sentido. Entonces, eso es la paradoja interesante de la vida y la paradoja y el hecho que nunca, nunca somos de verdad autónomos, siempre somos una metamorfosis de vidas anteriores y una continuación de una vida que se ha pasado antes de nosotros. Tem uma pergunta aqui do Pedro Meira que eu achei interessante, que é: individualidade é uma ilusão ou um estado momentâneo? Um, dois, três. Eu vou responder. Como é que é a pergunta? Individualidade é uma ilusão? Individualidade é uma ilusão? No meu ponto de vista, é uma invenção, né? Uma invenção de individualidade. Ser indivíduo. Em João Paulo, na psicanálise, o evento da individuação, de se constituir indivíduo, é um evento mental mesmo. É a mente que cria. A mente cria o indivíduo. Então, na verdade, o indivíduo é uma ficção. Não é, Emanuele? O indivíduo é uma ficção. Ele tem que fazer um esforço enorme para ele ficar ali. O vento passa, o vento passa, o vento passa, ele tem que fazer um esforço enorme, uma caretice, e inclusive chamam isso de ego. Y sobre todo, individuo, porque depende de lo que se comprende por individuo, pero desde un punto de vista biológico siempre somos un grupo. Desde el punto de vista biológico, también las especies son ficciones, porque la especie humana es
una colección de rasgos que existen en otras especies. Entonces, el hecho de decir soy un individuo, porque también desde el punto de vista genético, no soy un individuo, soy la mezcla de dos individuos que existían antes de mí, mi padre y mi madre, y mi padre y mi madre eran también mezclas de dos otros individuos, entonces cuatro. Entonces, cada uno de nosotros es un pueblo infinito de individuos. Entonces, el individuo siempre es un pueblo. Y el hecho de ser un individuo, significa solamente que damos ¿cómo se puede decir? Que cada uno de nosotros da una vida suplementar, otro día a la vida que se pasó, otra posibilidad. El individuo existe solamente en el futuro, probablemente. Nunca es el presente. Es el hecho de dar a la vida, dar a la tierra un futuro. Eso es el individuo, probablemente. Entonces, la tierra, la totalidad de la tierra tiene un día de plus, un día más, gracias a cada uno de los individuos. De certa maneira, o João Paulo já fez um comentário sobre isso quando ele disse que ele tem um nome e que esse nome dele vai voltar para um outro lugar de onde veio. Mas ele não, é o nome que vai. O João Paulo podia falar sobre isso, sobre o indivíduo. Então, na biomedicina, na medicina em si, né, olha, a ciência, né, para a ciência, isso aqui é indivíduo, né? Corpo, cabeça, pés, constitui tecido, nervo, não sei o que, a parte da cabeça que é cérebro, é noção de indivíduo, né? Agora, quando Paulo Zindjian fala que o corpo é constituído de elementos, sai dessa noção de indivíduo, né? Sai no sentido de que nós estamos numa teia de relações e qualquer desequilíbrio que a gente provocar com todo o que está em nosso entorno, nós vamos sofrer. Ela vai implicar diretamente na qualidade de vida, né? Daí a gente sai dessa noção de indivíduo para uma coletividade que estão conectados numa teia de relações. Cada um está com um papel, né, a exercer. A gente é um dos humanos que moramos nessa terra. Nós somos únicos, né? Então, nesse sentido, acho que, né, tratar o indivíduo, né, é transformar as coisas em objetos, né? Porque na medida que você coloca as coisas como indivíduo em si, você está objetivando a pessoa, né? O que a ciência está fazendo é isso, colocando tudo em objeto, transformando tudo em objeto. Eu costumo dizer, a ciência está indo para esse caminho, conduzindo para esse caminho de que tudo é objeto. Por exemplo, o corpo é objeto para a ciência. Você pode cortar, você pode operar, você faz o que quiser e pode usar o corpo como sua propaganda, não sei o quê, vender, entendeu? Madeira é um objeto para a ciência, porque o engenheiro vai calcular aquilo com 1 metro cúbico de madeira para vender. O rio vai ser olhado numa lógica de megawatts, quilowatts, não sei o que lá, de energia. Então, tudo se transforma em objeto, né? Eu costumo dizer que a ciência precisa ser mais humana. Precisamos de uma ciência mais humana. Aí, ou mais onça. Mais onça, exatamente. Então, nesse sentido, eu quero dizer aqui, repetir as palavras do Ayrton uma vez, né? Aqui não estamos falando de um outro modelo de sociedade, outro modelo de pensamento. Não. Ciência é um conhecimento importante. A religião é um conhecimento importante, né? Nós, povos indígenas, temos nosso conhecimento importante. O que precisa agora é dialogar nessas diferenças, né? A qualidade de vida, a qualidade de vida nossa depende dessa capacidade de dialogar. Por exemplo, eu tomei vacina do Edódio, estou feliz que o pajé branco falou que vai me proteger, né? Eu estou feliz. Meu pai também me disse que vai proteger porque ele vai fazer Bacessé, e fez Bacessé para mim. Então, eu estou nessas duas coisas, né, convivendo. Claro, no ponto de vista da qualidade de vida, né?
Então, quando a gente individualiza, é isso. A gente aprende a ser indivíduo desde criança, né? A gente é conduzido a competir, né? Com nossos irmãos dentro de casa. Você tem que ser o melhor, você tem que tirar nota 10, você tem que fazer isso, tem que produzir, você tem que ter, né? Essa vida para nós de vida é construída, essa noção de ficção, né? É muito claro isso. Essa individuação, né? É. Maravilha, querido João Paulo. E que bom a Emanuele poder ouvir, trazer também essa perspectiva que ele está trabalhando amplamente, divulgando através das suas obras. Agora, o João Paulo também começa a divulgar um pouco desses seus textos em algumas plataformas. Eu acho maravilhoso essa imensa produção de vida. Viva! Viva! Eu agora eu fiquei com uma vontade de compartilhar essa questão da individualidade, né, que vocês estavam tratando e conversando, porque eu tenho um amigo que ele tem 8 anos de idade, ele se chama Cauê. Ele está pensando muita coisa da aldeia que ele vive com os pais, o Carlos Papai e a Cris Taquá. E recentemente ele olhou para mim e perguntou por que que ele era verdadeiro e o resto do mundo não. Eu falei, como assim? Você é verdadeiro? Ou seus pais, a sua família é verdadeira e a gente que chegou não é verdadeira? Ele falou, não, eu estou aqui dentro. Eu sei que eu sou vivo e que eu sou verdade. Olha para aquela árvore. Aquela árvore, eu não sei como ela é dentro, nem o que está atrás. O que está atrás ficou invisível. E aí eu fiquei pensando que também a individualidade, de alguma forma, através ela é esse estar nesse templo provisório em transformação que precisa ser dançar, né? Com todas as curas e trocas e mudanças que a gente vive, mas a gente habita um lugar interno nessa vida enorme, né? Que a gente vai chamar de João, né? Ou Iupuri, ou Ana, enfim, existe um habitar dentro do corpo e que se ele entende que ele faz parte de um todo, esse passa a estar, de alguma forma, mais respeitoso, né? Mais honrando mais essa vida. E está chegando muitas mensagens de parabéns para o Ailton pelo aniversário. E eu acho maravilhoso também, porque esse pensador de 8 anos, o Cauê, né? Ele Sim. é meu amigo também desde a mais tenra idade. Eu sempre achei ele um sujeito muito interessante. E eu acho que ele está no processo de construir um sujeito coletivo. Porque quando ele conseguiu atinar que ele sabe que ele existe, mas aquela árvore ele desconfia, ele está fazendo o que o poeta Manuel de Barros fez, até que ele decidiu que ele também podia ser pedra. Ele podia ser um graveto, ele podia ser uma árvore, e ele até dizia que, na verdade, o sonho dele mesmo, como se ele tivesse um projeto, o projeto dele era ser árvore. O poeta Manuel de Barros. Então, eu acho maravilhoso uma criança de 8 anos, que antes de 8 anos já estava observando. E essa pergunta sobre, eu estou vendo aquela árvore, mas eu não sei o que tem atrás, é maravilhoso, porque o que tinha atrás daquela árvore era uma semente. E o que vai estar no futuro daquela árvore é outra semente. Então, aquela árvore ela é só um interstício, né, João? Aquela árvore ela é um interstício, porque antes dela teve semente e depois dela tem semente. Então, tem tudo a ver que uma criança observadora olhe para aquela árvore e fala, eu estou vendo que ali tem uma árvore, mas o que tem atrás? É maravilhoso isso, porque ele está atinando com a metamorfose mesmo. Se ele tiver a oportunidade, e como tem o pai maravilhoso,
que é o nosso querido Carlos Papá, a Cris, a mamãe dele, eles vão levar ele para fazer um passeio dentro das árvores. Totalmente. Ele vai fazer um passeio dentro das árvores, guiado pela floresta. E quando ele fizer um passeio dentro das árvores, guiado pela floresta, ele vai descobrir que é maravilhoso o que tem atrás de uma árvore. Sim. É capaz que ele esteja nos assistindo, então vamos mandar um beijo para ele. Muitos. E falar com ele. Agudjewete. Maravilha. Ele também já aprendeu que as galinhas que ele dá nome, né? Que agora começou a Sofia a ter muitos filhotes, ele não pode mais dar nome para os filhotes, porque senão ninguém vai poder comer. Quando tem nome, não pode mais comer. Eu lembrei disso quando o João estava falando hoje sobre o nome. Então, tem uma constelação de seres maravilhosos mandando oi, Ailton, feliz aniversário e tal. Mais uma volta do sol em torno de mim, eu em torno do sol, viva, radiante, maravilha. Então, eu queria contar para vocês que tem uma narrativa de que 40 dias antes do aniversário da pessoa, a pessoa pode experimentar turbulências. E, João, os comuns já falaram alguma coisa sobre esse negócio da data que uma pessoa nasce e aquele período, o período de nascimento, tipo antes, depois. Você falou do eclipse, mas tem alguma tormenta nesse quadrante assim que um camarada nasce ou não tem nada a ver? Não vi. Ainda não vi. Não. Você nunca escutou nada sobre isso? De Não. Alguém 40 dias antes da data do nascimento de alguém, quer dizer, alguém que já está aqui com essa forma, experimentar uma turbulência. Não. Emocional, tudo assim. Então, tem gente que chama isso de inferno astral. Que é coisa de como é que chama? Isso é astrologia? Né, Ana? Sim. Astrologia. Mas a Ana me surpreendeu, me pondo num outro calendário, em que ela disse que eu estou numa boa, segurando o espelho da Terra, lá na Lua. Sincronário, você é lua cósmica. Então está tudo bem, né? Sim. E eu beijo para todos esses queridos que estão lembrando do meu aniversário aí, e maravilhosamente não teve nada de tempestade astral, não, está tudo bem. Eu só continuo aqui, não estou andando por aí, porque eu acho que ainda tem pandemia no ar. Então, vamos agradecer. O Emanuele saiu mais cedo, se despediu com carinho de todas, todos e todes, falando que ele foi pegar a filha dele na escola. E é isso, um bom dia, um bom amanhecer. Já estamos chegando às 11 horas quase da manhã. Que bom Maravilha. que a gente começou essa sexta-feira junto nessa conversa maravilhosa. Muito obrigada. João Paulo, foi uma ocasião muito especial para mim poder estar junto com você quando você fez uma espécie assim de abstract da sua obra. Né? Aquele texto que a gente tem que botar assim para dizer qual é o assunto, você trouxe ele de uma maneira muito visível, foi muito bacana, você conseguiu fazer um enunciado sobre a ideia do corpo, a ideia de tempo, espaço, como é que se articula essa ideia, principalmente, que é muito boa, de construção do mundo e não criação de mundo, né? Essa construção, esse evento de construir o mundo. Eu acho que ele tem muito... Ele tem uma outra ética, ele supõe uma outra ética diversa daquela de alguém que recebe um mundo criado.
qualquer coisa que você ganha, assim, sabe, despenca do céu na sua mão, ele fica com um valor muito subjetivo, né? O que você vai fazer com isso, entendeu? Caiu na sua mão, caiu um mundo na sua mão. Você vai fazer o que com ele? Picar, objetificar, cortar em pedaços, medir, vender, distribuir, doar, fazer o que com isso? Mas se você tem a tarefa de ajudar a criar, construir, edificar, pensar o mundo, ele é muito mais compartilhado. Agora a gente ficou com uma contribuição epistemológica que ajuda a gente a refletir quando a gente usa o termo criar, criação. O que é interessante é que tem muita literatura que se refere também a outros eventos extra-ocidental como criação. A criação do mundo segundo a tradição tal, a criação do mundo segundo a tradição tal. Então, assim, nós vamos ter que propor uma verdadeira revisão a uma longa lista de obras que abre com o título de criação. Uma das mais impressionantes, que já tive a oportunidade de folhear e olhar e ler as histórias lá de dentro, é um livraço com o nome de Criações, no plural. É do Gore Vidal, ou Vidal. Eu não sei se esse sobrenome dele se pronuncia igual em português, porque Vidal é sobrenome que existe aqui no Brasil, né? José Vidal, João Vidal, né? Joaquim Vidal. Agora, esse gringo, ele é americano, é o Gore Vidal. E eu acho que ele é até parente do Al Gore, deve ser primo do Al Gore. Mas esse cara genial, ele foi considerado assim o grande pensador do século XX, americano, típico americano, rebelde. E ele conta uma história onde, quer dizer, ele reúne numa obra dele a história da criação do mundo na Mesopotâmia, né, na antiga tradição persa, dos medos, dos persas. Depois ele conta aquela da Índia, na tradição que a Ana vai lembrar, que é a dos... Como é que é aqueles irmãos lá? Da Índia? Pandavas. Eu não vou lembrar. Os Pandavas, não é isso? É o Mahabharata, é os Pandavas. Sim. Aquela criação do mundo lá da tradição antiga dos Vedas lá. Aí depois tem a criação do mundo em diferentes narrativas. Tem a dos gregos, tem a dos egípcios, e tem a hebraica, essa aí do Abraão, do Deus, Deus do Abraão, que é muito interessante, né? Porque por falta de um bom nome, eles chamaram ele de Deus de Abraão, quer dizer, ele era um Deus particular, ele é do Abraão. E o Abraão liberou essa franquia depois para o islamismo, para o cristianismo. Então, é uma franquia abraâmica com liberação para outras tradições. Mas todas elas dizem que o mundo foi criado. Quer dizer, é esse bolo de Natal que é entregue ali pelo mês de outubro, novembro, e as pessoas vão comer ele até o dia 31 de dezembro. É por isso que tem gente dizendo, olha, o planeta Terra é um só. O planeta é um só. A Terra é um só. Não tem Terra 2, Terra 3. Se a gente azarar com essa aqui, acabar com essa, não vai ter outra. E aqui no divisa de Minas com São Paulo, teve uma tempestade estranhíssima, uma tempestade que levantou uma poeira densa e formou uma nuvem de poeira que chegou a dar apagão nas cidades do interior de São Paulo, acabar com a energia elétrica, com a internet, com tudo. Uma visão de futuro, no sentido, o pior futuro possível. Essa camada de solo, que é considerado ótimo para a agricultura, né, o solo agriculturável, ele está exausto de tanto ser socado.
Aí agora ele está virando uma poeira doente, que quando ela se eleva e sai voando no espaço, ela é verdadeiramente um monstrengo. Então, nós estamos assolando a Terra com uma ideia criacionista, e eu fico sempre animado quando alguém me ajuda a botar em questão esse criacionismo, né? E eu tenho dito, João Paulo, que nas nossas escolas tinham que parar de ensinar criacionismo para as crianças. Nas escolas, já que tem que oferecer algum conteúdo para as crianças na escola, que fossem honestos com eles, dizer que a Terra é uma experiência de evolução que inclui nós, os humanos. Nos inclui como evolução, não criação. Porque a ideia da criação, ela cria um dano continuado. Ela produz, inclusive, a experiência do indivíduo, né? Que são sequelas. Ela tem essa noção de domínio, né? A criação. Vem junto um domínio sobre alguma coisa. É bem interessante ter trazido a ideia de construção e junto com metamorfose, transformação, acho que a gente consegue observar e entender melhor, né, esse seguir da vida. É muito lindo. Obrigada. Vocês puseram a flecha na abertura do nosso encontro? Não, ela está lá no YouTube, as pessoas vão assistindo e fica no YouTube para assistir a Flecha 3. Seria tão legal se a gente pudesse botar a Flecha 3 agora para as pessoas se despedirem, né? Ah, é boa ideia, eu não sei como faz. Deixa eu ver se a Laís sabe. Será que a tá aqui. Laís consegue? A Laís é genial, ela consegue fazer essas coisas A gente acha que ela incríveis. consegue tudo, né? Ai, Laís, a gente conta contigo, compartilhar a tela e assistir a Flecha junto. Ela está rindo da gente ali. Era bom assistir novamente será depois da conversa. Será que o João Paulo viu a Flecha 3? Eu vi. Você assistiu a animação? Assisti, até compartilhei, o pessoal gostou bastante, né? Eu gosto de ver, não me canso de ver essa animação, né? Porque é um pequeno filme. Sim. Muito legal mesmo. E a próxima flecha vai ter o do Abussan como um dos consultores. Aí ele está no município, eu mandei para ele as 3 flechas para ele assistir. E aí ele falou, cuspar, achou muito forte, ficou todo feliz. Ai, que maravilha, que ele gostou. Olha que legal, ela conseguiu compartilhar a tela. Maravilhosa. Obrigado. Pode tirar, deixa a legenda, né? Então tá. O mundo existir. Havia outro mundo antes do mundo existir. Uma nuvem terra, um mundo primordial, superior, onde habitavam Iepaguamon e Iepaburó. Eles eram irmão e irmã e sentiram-se confinados neste mundo onde viviam. Eles planejaram o mundo em que vivemos. Foi Iepaburó, a avó do mundo, quem se concentrou e não deixou a ideia se perder. Para que o desenho de novo mundo funcionasse, eles sentaram-se em seus bancos de quartzo branco e lançaram mão de Barcessé, que para os tucano envolve o benzimento, a concentração e uma linguagem para a qual não existe tradução. Eles criaram uma plataforma e depois 4 pilares. Criaram também um lago cheio de peixes. Plantaram as principais plantas e intuíram que a melhor forma de fazer aparecerem os humanos seria pela via aquática. Para navegar, Iepaguamon vestiu a canoa com a roupa e as qualidades de uma cobra grande, e nela embarcou os futuros humanos, já na condição de Waimasan, envolvendo-os com a qualidade de peixes, com roupas de peixe. Waimasan, chamados de gente-peixe, são gente invisível, que habita os domínios da terra, da floresta, do ar e da água. Eles têm a capacidade de metamorfose
e de camuflagem, vestindo a roupa, assumem a forma de animais e de peixes e adquirem temporariamente suas características e habilidades. Salut, je m'appelle Cyril Ortega. Bienvenue chez moi ici à Los Angeles. Écoute, si tu me No início, éramos todas e todos o mesmo ser vivo. Compartilhamos o mesmo corpo e a mesma experiência. Desde então, as coisas não mudaram tanto. Multiplicamos as formas e maneiras de existir. Mas ainda hoje, somos a mesma vida. Há milhões de anos, essa vida transmite-se de corpo em corpos. Ela se desloca e transforma-se. A vida de cada ser vivo não começa com seu próprio nascimento. Ela é muito mais antiga. Dizem que o tempo é um fio, uma sucessão de acontecimentos e fatos passados, de ações presentes e de um futuro planejável, chamado porvir. Talvez o tempo seja o caminho de um organismo, um grande organismo em metamorfose, que ativa o metabolismo de tudo que nele habita. Há quem saiba que tudo na Terra é vivo, pois ser vivo é participar, é ser uma partícula, fazer parte. O rio é tão vivo quanto os peixes, a montanha é tão viva quanto a menor semente. Fomos ainda desenhos feitos por Iepaburó e seu irmão, que planejaram a Terra antes do mundo existir. Seríamos, assim, desenhos feitos em outro lugar. Desenhos que ligaram um hidrogênio a outro, 2 hidrogênios a um oxigênio, que ligaram fósforo, ferro, cálcio, silício, em variadas combinações numa química periódica, geométrica e bela. Somos átomos e moléculas. Somos peixes. Cada nascimento é um desembarque da canoa da transformação. O nascimento é um corredor, um canal de transformação que leva a vida de uma forma a outra. Ter nascido significa que somos um pedaço desse mundo. Passamos a integrar Gaia. Todos os seres vivos são, de uma certa forma, um mesmo corpo, uma mesma vida e um mesmo eu, que continua passando de forma em forma, de existência em existência. Coabitamos esse grande organismo. Em um mar primordial, uma bactéria que respirava oxigênio foi incorporada por um outro ser que não respirava oxigênio. E morando em seu interior, a bactéria se tornou a mitocôndria. A mitocôndria está presente nas células de todos os animais e fungos. A mitocôndria é transmitida apenas pelas mães aos descendentes. É considerada uma caixa de força. A lagarta e a borboleta são o mesmo ser. Um ovo de borboleta rebenta e dele sai uma lagarta. Um ovo que estava suspenso pela folha de uma planta. A lagarta se alimenta das folhas de planta que sua mãe, borboleta, escolheu para deixar seus ovos. A lagarta cresce e um dia, já grandinha, ela se prende em alguma superfície. Ela produz fios de seda para se prender e para construir um casulo e viver na forma de crisálida, como uma flor em seu botão. Durante esse período, ela se transforma internamente e renasce borboleta.
A metamorfose faz da vida uma transmissão. Permite que uma mesma vida conecte vários mundos. Assim, a vida é um entrelaçamento. Envelhecemos e nos transformamos. A transformação é como trocar de pele. Trocamos ao longo da vida e trocamos entre espécies. Nesse lugar de fabricação de um novo ser com partes de células que um dia participaram de outros corpos, nesse lugar talvez sejamos quimera. Especialistas indígenas do grupo Dessana sabem se transformar em onça, o animal mesmo. Eles são capazes de pegar uma qualidade do bicho como roupa e vão embora como onça para a caça de inimigos. Os pajés vestem roupa de outros seres para caminhar entre reinos. Vestem a roupa da onça, a roupa do pássaro. Lobos vestem roupa de humanos. Gente veste roupa de peixe. Fungos despem seres de suas roupas e os convertem em outros seres. Nós somos um mesmo mundo e uma mesma substância. Tudo é permeável e não há medo que o evite. Fungos surgem sobre muros, se metem entre os dedos. Seres invisíveis coabitam o mundo visível. Estamos no mesmo casulo. Somos uma floresta de seres. A floresta é o pulsar da vida. É a natureza que se espraia. É desejo. Há muito medo dessa teia de vidas entrelaçadas. Há também amor. É o amor que move e cura. For just $67, you can make as many videos as you want, and you never need to pick up a camera or use Choco, 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 choco. Hi, Mikey. Choco, choco, cai, cai. Choco, 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 choco. Maravilha! Que bom, João Paulo, que você ficou para assistir junto comigo. Oi, Ana. Oi, oi. Bem, então vamos. A vida que segue, né? Sim, que maravilha. Que maravilha. Chucu-chucuê. Chucu-chucuê. E o Doabo Santa lá está em Tarauacá? Ou Não, está na Vila Jordão?
Vila Jordão. Mas ele volta para dia 5, sobe para a aldeia dele. Mas achei tão bom assim, ele ter assistido e estar acompanhando. O rio está com água? Tem água no rio para subir? Agora eu não sei. Acho que essa época do ano, sim. Acho que é mais para o meio do ano que começa a secar. Eu vou saber de tudo isso segunda, que a gente vai conversar sobre a flecha das plantas. Maravilha. Aida, Gente, maravilhoso. Obrigada. pelo seu aniversário, toda a nossa admiração, o seu trabalho, e você continua sendo nossa inspiração para a nova geração. Maravilha, querido. Eu costumo pensar, né? Quanto é grandioso essa pessoa. E ensina-nos a lutar todo dia. Lutar para nós é a nossa vida. Muito obrigado pela lição. Gratidão. Eu estou feliz de saber que o centro está aberto lá em Manaus, a clínica está ativa, né? E que o nosso querido Kumu, que estava ausente, pôde voltar para Manaus? Sim, meu pai que está lá agora. Ele está atendendo? Eu mando um abraço para ele. Eu acho que quando eu estive lá junto com você e com Elaíse, se a Elaíse se lembrar, o Krenak que veio aqui com a Elaíse te visitar, ele vai lembrar. Então, um abraço para ele. Beleza, obrigado. Então, tchau, pessoal. Bom dia, queridos. Bom dia. Bom dia. Gratidão, amigo. Que bom ter você